Paz e bem, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã que nos acompanha na Escola Franciscana de Teologia, esse canal em que nós trazemos a reflexão teológica à luz da espiritualidade da teologia franciscana e temos a alegria de compartilhar com você essa experiência de fé, essa experiência de amor de Deus, essa experiência de comprometimento com o reino de Deus no segmento de Francisco de Assis, para a glória de Deus Pai. Nós estamos vivendo este ano, o ano do jubileu, o jubileu da esperança, e vivemos esse jubileu da esperança já com saudade de alguém que foi, que é testemunha da esperança, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele disse que os santuários marianos são verdadeiros faróis de esperança. E agora ele, sepultado num dos mais veneráveis santuários marianos do Ocidente, a Basílica Santa Maria Maior, nós afirmamos que ele, como um verdadeiro devoto, como uma pessoa verdadeiramente apaixonada pela Virgem Maria, ele confirma esse lugar de santuário mariano ou dos santuários marianos como faróis de esperança. E num sentido de profunda gratidão a tudo aquilo que o Papa Francisco deixou para todos nós, é que nós queremos hoje fazer essa live em homenagem ao Papa Francisco, ao amor que ele tem por Maria, mas trazendo o tema nessa homenagem de Francisco, como aquele que é testemunha da esperança, o Papa Francisco, dando-nos o Jubileu da Esperança e aproximando o tema, Jubileu da Esperança, a figura de Maria. Então essa é a nossa conversa, trazendo esses elementos, costurando essa conversa, entendendo Maria como aquele grande sinal de esperança para todos nós. Na bula de proclamação do ano jubilar, o Papa Francisco ele afirma no número 24 que em Maria encontra-se a testemunha mais elevada da esperança. Não uma esperança qualquer, um efêmero otimismo, mas uma figura, enquanto uma testemunha da esperança, que na própria vida, ou no realismo da sua vida, e para o realismo da vida de todos nós, tem uma comunicação de vida. Maria é uma comunicação de esperança para todos nós. Pensamos em 5 pontos que nos ajudam a perceber, a contemplar Maria como um signo de esperança para todos nós. O primeiro sinal de esperança ligado a Maria, tendo a mãe do Senhor como testemunha da ressurreição, testemunha da esperança, é o fato de que neste ano nós celebramos 1.700 anos do primeiro concílio ecumênico da nossa igreja, que foi o concílio de Nicéia, proclamado no ano de 325. Quando Nicéia foi celebrado, convocado pelo imperador Constantino, a igreja estava vivendo uma divisão muito grande na compreensão da pessoa do Cristo. Existia dentro da igreja uma compreensão que nós chamamos de ariana, marcada por uma ideia de que o Cristo, ele não seria verdadeiramente Deus. Podemos dizer que dentro do arianismo, trazendo uma comparação muito simples, Jesus não alcança a estatura de Deus, por isso ele não é gerado, ele é uma criatura feita no tempo e também superior a todos nós ao mesmo tempo, porque não sendo Deus, é o primeiro criado em toda a história, a primeira pessoa que Deus criou na história. Então, abaixo de Deus, mas acima de todos nós. Usando uma expressão que poderia nos ajudar, talvez, Jesus seria uma espécie de superanjo, não divino, mas também não humano. Então, nesse lugar de Cristo, apresentado por essa doutrina chamada ariana, porque o seu iniciador foi um monge chamado Ário, o Cristo ele fica como que fora da compreensão bíblica, fora da expressão de fé daquela que era e é a grande igreja, ou seja, a reunião das principais sedes episcopais que acompanhavam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, a fé cristã, o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, viu-se comprometido.
Então, foi reunido aqui o primeiro concílio ecumênico da igreja. Ecumênico por quê? Porque envolvia sedes principais da igreja no século IV. E esse envolvimento dessas sedes, nessa convocação, que se deu na cidade de Nicéia, ela teve como objetivo esclarecer essa questão da figura de Jesus Cristo como gerado do Pai. E por isso também a palavra que nós temos no credo, consubstancial. Então Jesus é verdadeiramente Deus, porque ele é consubstancial ao Pai. E ao dizermos isso, que Jesus é consubstancial ao Pai, que ele é divino, nós trazemos o mistério da encarnação. Essa pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Verbo encarnado, que é consubstancial ao Pai, mas pela sua encarnação se fez consubstancial a todo ser humano. Então ele é todo de Deus e todo nosso, por ele ser um humano, trazer consigo a divindade, trazer consigo a humanidade. E esse Cristo que traz, que é humano e divino, ele nasce da Virgem Maria. Então aqui nós temos o primeiro elemento em que nos ajuda a dizer que Maria, ela é testemunha da esperança, porque ela é a figura-chave de compreensão desse mistério da encarnação do Verbo. Porque ela, escolhida de Deus Pai pela graça divina, ela é a mãe do Senhor. Ela é aquela que, ao dizer sim, ela acolhe em seu seio a encarnação do Verbo. Por isso, a testemunha mais privilegiada daquilo que foi dito, proclamado sobre Jesus no Concílio de Nicéia. Maria é a mãe do Senhor. Ela, pela concepção virginal, deu à luz aquele que é Deus. Inclusive, a concepção virginal é um dos elementos que nos ajudam a entender esse mistério da encarnação do Verbo, porque a concepção virginal é um elemento que nos ajuda a entender que Jesus é um dom totalmente gratuito de Deus Pai, dado à Virgem Maria. Ela representa a humanidade, ela traz toda a humanidade do mundo todo, das pessoas, e confere essa humanidade a Jesus, que é o Filho de Deus Pai. Então nós podemos dizer que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sob a chave de compreensão que é Maria Santíssima. A Virgem nos ajuda a compreender esse mistério. Por isso, testemunha qualificada da encarnação do Verbo, testemunha qualificada de Jesus enquanto verdadeiro Deus e verdadeiro homem na nossa história. Dizer isso, o que significa dizer isso como uma chave de esperança, como um sinal de esperança para todos nós? Se Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, ele verdadeiramente assumiu tudo aquilo que é humano. Então a humanidade não é algo desprezível, a humanidade não é algo marcado por uma maldição que deva ser superada. Não. A humanidade é um dom de Deus. A humanidade é querida por Deus. E se nós pensarmos que queremos, de fato, alcançar um caminho, fazer um caminho de santidade, um caminho em que falamos de modo verdadeiro de Deus para as pessoas, é a partir da humanidade. Quanto mais humanos nós formos, mais perto do coração de Deus nós estaremos. Quanto mais humanos nós formos, mais nós teremos a capacidade de anunciar o evangelho com a própria vida. E é o que nós vimos na pessoa do Papa Francisco. Uma das coisas que mais encanta todo mundo, inclusive não católicos, foi a humanidade com que Francisco tratou todas as pessoas. Um autêntico ser humano, de uma grandeza muito grande na simplicidade do nome de Francisco, mas alguém verdadeiramente humano nas suas relações, alguém atento às pessoas, ou seja, ele descobriu que, inclusive o ministério petrino, mas toda a vida cristã é um caminho de humanidade, porque esse foi o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para si mesmo. Ainda pensando essa questão do concílio de Nicéia e a figura de Maria, ela, enquanto mãe do Senhor, mãe do Verbo encarnado, ela é um convite também à unidade dos cristãos. Um concílio, ele sempre tem a preocupação de manter a perseverança da fé na unidade da igreja. Hoje,
esse pensamento da unidade da igreja na perseverança da fé é um tema importantíssimo dentro da discussão sobre eclesiologia, sobre as comunidades cristãs, sobre as suas relações com outras religiões e igrejas. Quando nós tomamos a imagem de Maria como mãe da unidade e a figura de grandíssima importância do Concílio de Nicéia como um elemento, como algo que nos ajuda a viver a unidade da igreja, nós precisamos pensar muito na unidade interna da igreja, a unidade entre católicos, católicas. Por isso que o Papa Francisco, quando ele nos deu o tema da sinodalidade, ele nos deu uma chave de vivência, uma maneira concreta de realizar essa unidade da igreja. A unidade da igreja, ela é um dom do Espírito Santo. E por ser um dom do Espírito Santo, pede uma resposta dos fiéis. A resposta que o Papa Francisco deu para esse dom do Espírito Santo é a sinodalidade. Então, para que a igreja mantenha-se na unidade de fé, guiada pelo Espírito Santo, é preciso que exista uma resposta dos fiéis em que se diga do modo como se crê, em que se diga do modo como se interpreta o Evangelho, que se diga da vida, do cotidiano. E esse dizer da vida, dizer do cotidiano, levado para dentro da igreja, procurando construir consensos em comunhão com a tradição, em comunhão com o magistério da igreja, em comunhão com toda a comunidade cristã, é que nós vamos dando passos concretos de unidade. É preciso a gente ter muito claro que construir consensos nunca foi uma coisa fácil, sobretudo nos dias de hoje, com esse grande grau de individualismo que existe no nosso meio. Mas nem por isso é algo impossível. O que nos ilumina, o que nos dá o tom dessa conversa é o próprio Espírito Santo. Quando nós afirmamos no credo que cremos no Espírito Santo e que cremos na Santa Igreja Católica, nós admitimos, nós confessamos na fé ao Espírito Santo, na fé no Espírito Santo, que é possível construir unidade, é possível construir pontes. Agora, também podemos trazer o Concílio de Nicéia como uma imagem da unidade dos cristãos, mas para fora do seio da Igreja Católica, da Igreja Latina, um sinal de unidade entre cristãos. A Igreja, ela não nasceu entendida como algo monolítico, algo fechado numa única expressão religiosa. O cristianismo já nasce como igrejas que expressam pluralidades teológicas, mesmo que exista um núcleo que coordene e venha a unir todas as perspectivas teológicas, todas as impressões de fé, que é o credo, mas ele nasce plural. Então, nós hoje vivemos com os dois cismas, o cisma de 1054 e o cisma ocasionado pela Reforma Protestante, nós vivemos uma pluralidade de expressões cristãs. E nessa pluralidade de expressões cristãs, nós devemos nos perguntar pela unidade, a unidade da Igreja de Jesus. Se a briga, se a guerra entre cristãos já é uma grave ofensa a nosso Senhor Jesus Cristo, elencar Maria como um motivo de divisão dentro das igrejas torna-se ainda mais complicado ainda, porque aquela que é a testemunha privilegiada da encarnação do Verbo ser causa de divisão nas igrejas, isso é um absurdo muito grande. Então, como perceber Maria como causa de unidade? Mais do que perceber, porque aqui significa reunir os elementos bíblicos que nos falam da mãe do Senhor, significa dar passos concretos de desdobrar a imagem de Maria nos dias de hoje, para que ela nos ajude a entender o sentido da vida de homens e mulheres segundo a fé cristã, a partir de percepções religiosas diferentes. Então, sim, Maria, ela pode ser, para os dias de hoje, mãe da unidade, mãe do Senhor, mãe daquele que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e por isso, mãe da unidade, segundo a intenção desse concílio de Nicéia, que celebramos também o seu jubileu nesse ano, por ocasião dos seus 1700 anos da realização desse concílio ecumênico. O segundo elemento, se lembramos agora a comemoração do concílio de Nicéia, nós já fazemos uma projeção,
O nós aqui que eu digo é toda a igreja a partir da bula do Papa Francisco proclamando o jubileu do ano da esperança, o jubileu da esperança, que é quando o Papa Francisco nos lembra que em 2031 nós iremos celebrar 500 anos das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe na cidade do México, na capital do México. Nossa Senhora de Guadalupe, um sinal de esperança para os povos latino-americanos. Nossa Senhora de Guadalupe que aparece para Juan Diego e diz para ele, diante das inquietações dele, ela lança para ele uma pergunta. Ela vai dizer, porventura, não estou aqui eu que sou a sua mãe? Ela lança para Juan Diego toda uma esperança de fé, uma esperança de vida, uma esperança que a gente pode dizer que se traduz em colo de mãe, que se traduz em colo daquela que acolhe a figura dos mais pequenos. Agora, os estudos de Juan Diego, sobre a pessoa de Juan Diego, os estudos contemporâneos são muito interessantes, porque, de fato, Juan Diego é um pequeno, é um menor naquela sociedade. Mas dizer isso é dizer também que São Juan Diego, é alguém que foi apequenado, alguém que foi feito pequeno por um processo de colonização que desrespeita a cultura nativa, que invade e humilha as pessoas ali. Então, ele que veio de uma linhagem respeitável de homens e mulheres, de povos indígenas que aqui viveram e guardaram uma grande dignidade, ele foi apequenado por uma cultura europeia que reduziu ele a uma condição de entender-se insignificante. E qual foi a posição libertadora da Virgem Maria? Foi justamente o contrário desse movimento de apequenar. Foi ao acolher o pequeno Juan Diego, dizer o tanto quanto ele é amado, o tanto quanto ele é importante, o tanto quanto ele é um verdadeiro mensageiro do céu, mensageiro da Mãe de Deus. Então a Virgem o envia, a figura do bispo, ela o envia ao mundo inteiro como um sinal de que a Mãe de Deus caminha com os povos da América Latina. E como ela faz isso? Assumindo a tez do nosso povo, assumindo a história, assumindo a cultura, porque todo o evento de Guadalupe, ele traz consigo características muito próprias de um povo, muito próprias de concepções religiosas, agora abraçadas, entendidas numa linguagem cristã, ou seja, Guadalupe, a Virgem Maria em Guadalupe, ela é a primeira evangelizadora de toda a América Latina. Ela começa, de fato, enquanto processo de evangelização da América Latina, ele tem o seu começo na Mãe do Senhor, sob esse manto, sob essa compreensão da Senhora de Guadalupe. E ela não faz isso sozinha, é claro. Ela traz a figura de Juan Diego como seu companheiro de evangelização, como alguém que, representando toda a categoria de um povo massacrado, oprimido, um sinal de esperança. É um pequeno que, por entender-se filho, por entender-se amado, por entender de fato a dignidade cristã recuperada, se coloca como uma testemunha qualificada ao lado da grande testemunha qualificada que é a Virgem Maria. Então, Guadalupe é um sinal de esperança, que já nos preparamos para essa celebração dos 500 anos e que nos convida, enquanto teologia, a pensar um processo de decolonização. A decolonização, ela não implica retirar todos os elementos coloniais que a América Latina traz consigo na sua expressão de fé. Isso seria impossível. Agora, é dizer que a colonização que nós vivemos, ela gerou uma compreensão dos povos latino-americanos como povos inferiorizados diante da Europa. É como se tudo aquilo que fosse europeu fosse de per si superior à nossa cultura, à nossa história, à nossa gente. E nós criamos um sentimento de desvalorização da nossa cultura, da nossa gente, da nossa língua. E aí vemos os absurdos, né, de repente, o nosso idioma, a nossa língua portuguesa, ter que sofrer um processo de americanização para se adequar a uma linguagem contemporânea, como se não houvesse beleza na nossa língua
como se esse processo de americanizar a nossa língua fosse de fato algo necessário para nos conferir alguma soberania diante de outros povos, diante de outras culturas, no caso a cultura europeia, como se fosse superior. A decolonização, ela é um processo de dizer das nossas raízes históricas, da nossa cultura, do nosso modo de entender a fé cristã, e a partir disso valorizar esses elementos, questionando todas as ideias que nos foram impostas no processo de inferiorização dos povos latino-americanos, de todos nós, como herdeiros de uma história de colonização que não reflete o modo de Deus ser, o modo que Deus, na sua manifestação de liberdade, Deus quer a liberdade dos seus filhos e filhas, e isso não foi respeitado dentro de um processo de colonização. Então, Guadalupe é para nós esse grande sinal de esperança, é o grande sinal da dignidade do povo latino-americano, nas suas mais diferentes expressões, nas suas mais diferentes compreensões religiosas, mas que busca viver o evangelho enquanto cristãos, cristãs, no segmento da Santíssima Trindade e com Maria esse sinal de esperança. Terceiro elemento, o Papa Francisco nos convida a nos entendermos como peregrinos da esperança, pessoas que são chamadas a levar a esperança aos lugares, às realidades em que essa esperança não existe. Peregrinos, pessoas que se deslocam em direção de fazer algo, de incutir esperança que brota do Senhor. Aqui eu queria lembrar, a perspectiva é mariana, mas também algo da espiritualidade franciscana. Primeiro, a questão da Virgem Maria, sendo ela aquilo que estamos falando a todo momento, não é? A testemunha mais elevada de esperança. Lembrar que Maria é o sinal dessa igreja em saída, dessa igreja que vai levar esperança onde não tem. Por que nós podemos dizer que Maria é a imagem da igreja que vai levar esperança onde não tem? O ícone, né? A imagem bíblica que serve como um grande ícone para a nossa contemplação é Maria que vai até sua prima Isabel, até a sua parenta Isabel. Maria não está, ao receber a notícia do anjo, autocentrada, no sentido de entender-se mãe de Deus, mãe do Senhor, ela é a privilegiada pelo nascimento tão esperado do Messias, por isso, ao invés de serva, ela seria uma espécie de madame, que deveria viver cercada dos caprichos, de anjos a servindo e tudo mais. Aqui não existe isso. Maria entende-se como uma verdadeira discípula do Senhor, uma mulher enquanto serva que está em saída. A gravidez de Isabel, o sinal de que Isabel estava grávida, é um sinal vinculante. Um sinal vinculante que precisa que a Virgem Maria esteja ali como uma testemunha da ação de Deus junto de Isabel, celebrando o nascimento de João Batista. Por isso que Maria se coloca a caminho. Por isso que Maria ali se torna para todos nós um sinal de peregrina da esperança, fazendo esse movimento de sair de onde estava para encontrar-se com a sua prima Isabel. Maria é esse signo. Aliás, seria até interessante nós voltarmos nas aparições de Guadalupe, porque ali existe um elemento muito interessante, que nos ajuda a entender o modo de serviço e de amor que Maria assume em sua vida. Nas aparições de Guadalupe, Maria está de pé, conversando com Juan Diego. Por que Maria está de pé? Isso parece ser algo assim que passa despercebido de todos nós, enquanto um elemento singular diante de outras aparições. Mas aqui Maria estar de pé, ela está dizendo para Juan Diego que ela, mesmo sendo a mãe de Deus, mesmo guardando um afeto muito grande por ele, ela é alguém que se faz irmã, é mãe e companheira e não uma dama espanhola. Isso porque era um costume das mulheres espanholas nunca estarem à altura dos olhos de um indígena, de uma indígena. O indígena deveria, diante de uma mulher espanhola, estar acima, no sentido dessa mulher sentada e ele acima para obedecê-la, ou sentar-se no chão, diante de uma mulher abaixo dos olhos dela, para mostrar a sua condição de inferioridade. Nunca
um índio deveria estar na altura dos olhos de uma senhora espanhola. E aqui a Virgem Maria aparece para Juan Diego de pé, ou seja, ela quer se colocar na altura dos olhos de Juan Diego. Por isso que o sinal de Guadalupe é um sinal de liberdade, é um sinal de amor e de respeito para com o indígena, para com a cultura latino-americana que Maria assume. Então, o que vimos, Maria indo visitar Isabel, um modo de viver, um modo de se colocar diante de ser ela a mãe do Senhor, é algo que encontramos em outro contexto, é claro, com uma outra apresentação, mas é algo que confirma nesse modo em que a aparição de Guadalupe se dá a Juan Diego. Ela, estando de pé, ela fala do seu respeito, do seu amor para com o indígena. Então é a Virgem Maria é a Senhora, a imagem da igreja em saída. É a mãe de Nosso Senhor, é a Nossa Senhora, que não fica nos seus privilégios fechada em si mesma, mas se coloca em movimento como uma grande peregrina da esperança, levando-nos, né, amor, levando-nos ternura, dizendo para todos nós de que a mãe do Senhor se fez peregrina, a mãe do Senhor se fez serva. Quem somos nós para um fechamento egoísta? Não somos nós, enquanto seguidores de Jesus, com Maria, que assumimos essa mesma posição? É evidente que sim. Quanto elemento franciscano desse ser peregrino da esperança, é muito claro na nossa espiritualidade que todos nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Então, Francisco também traz consigo a compreensão de que nós, enquanto peregrinos, nós somos chamados a anunciar o reino de Deus, a anunciar a penitência, ou seja, falar da conversão. Então, assumir a espiritualidade franciscana é assumir essa dimensão que a bula que o Papa Francisco trouxe para todos nós, de sermos peregrinos da esperança. A nossa espiritualidade franciscana, ela é carregada de esperança. Quando falamos desse elemento fundamental na nossa espiritualidade, que é a questão da fraternidade, o tanto que o mundo precisa de entender-se que nós não somos um mundo de senhores e senhoras, mas somos um mundo de irmãos e de irmãs, na tentativa, na honesta busca de construir um mundo melhor para todas as pessoas. E essa ideia de fraternidade, ela não é uma brincadeira, ela não é um devaneio, ela é a tentativa, uma tentativa concreta de construir um mundo melhor, e que a base dessa construção de um mundo melhor é o respeito, é a dignidade, é o carinho que todo ser humano tem que ter pelo outro, enquanto um modo humano de se relacionar, um modo humano de construir paz no nosso mundo. Então nós devemos assumir isso. Muito ligado a essa questão é a ideia de Maria, Rainha da Paz, mas Rainha da Paz não enquanto uma mulher isolada, mas como aquela que assume as bem-aventuranças, como bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Então, dizer que a Virgem Maria é Rainha da Paz é porque ela é promotora da paz. Rainha por quê? Não por causa de um privilégio que a isole das demais pessoas, mas rainha porque ela está a serviço do reinado de Deus. E no reinado de Deus, que é serviço, que é amor, reinado de Deus, que é igualdade entre as pessoas, Maria de fato ocupa um lugar como que rainha. Repito, não porque ela é alguém isolada da nossa experiência, mas é porque é alguém que, assumindo nossa experiência, a vive de um modo singular. Ela vive plenamente os valores das bem-aventuranças. Então, logo, dizer Rainha da Paz, Maria Santíssima, Rainha da Paz, é dizer que Maria é promotora da paz, por isso bem-aventurada, enquanto uma mulher que procurou na sua vida promover a paz. E, de novo, todo o magistério do Papa Francisco, ele passa por essa preocupação. Aqui, na bula do ano jubilar, ele traz isso, mas em outras bulas também ele traz. Existem duas realidades que o magistério do Papa Francisco aponta como realidades em que falam do nosso fracasso enquanto humanidade. Nós não alcançamos ainda uma resposta para duas grandes situações que são os maiores atentados
contra a santidade de Deus e a santidade das pessoas, que é a guerra e a fome. Essas duas realidades, o Papa, em todo o seu magistério, ele vem dizer que isso são situações insuportáveis diante de nosso Deus. São pecados que ferem a comunhão da humanidade, são coisas inaceitáveis para todos nós. Então, dizer que Maria é rainha da paz é dizer que nós precisamos ser construtores de paz, nós precisamos rezar pelo fim das guerras. Com as aparições de Nossa Senhora em Fátima, a questão da oração pelo fim da guerra se tornou como que uma página da devoção, da história da Mariologia. E, de fato, algo que entra na espiritualidade mariana e que deve ser cultivado, sim. A espiritualidade mariana é um convite a rezar pelo fim das guerras. Mas toda a oração, ela gera um compromisso dentro de todos nós. A oração gera compaixão. Compaixão não é um sentimento que nós temos como se fosse simplesmente um sentimentalismo. Compaixão é um sentimento que passa por todo o nosso ser e que nos coloca em movimento de solidariedade. Então, a oração pela paz implica querer viver a bem-aventurança de promover a paz. E aqui algumas coisas, o magistério do Papa Francisco esteve muito atento, não somente às políticas internacionais de construção de paz, mas também às relações que nós temos e daquilo que nós construímos. Algo que o Papa Francisco enfatizou no seu magistério, que não pode ser esquecido, é a questão do ódio que existe, que é alimentado, que é incentivado através das redes sociais. Então, nós transformamos as redes sociais em verdadeiros lugares de luta, de ódio, de destilar o veneno, destilar a mentira para destruir pessoas, para destruir projetos. Então, nós nos perguntamos se dizer, aclamar Maria como Rainha da Paz, não deve provocar em todos nós um engajamento ou de purificar a rede social de mentira. É algo que cada pessoa deve assumir esse movimento. Cada pessoa deve estar atento ao modo como lida, não sermos levianos na nossa fala, sobretudo quando é uma fala em canais midiáticos, quando é uma fala em locais que, se somos testemunhas da esperança, peregrinos da esperança, não podemos ser mensageiros do ódio, pessoas que deixam de usar da razão e se tornam agentes do ódio, se colocam a serviço do ódio. Então, sim, estamos unidos à Mãe do Senhor em oração pelo fim das guerras e não nos submetemos, não aceitamos nos tornar pessoas como instrumentos de guerra, pessoas que deixam o raciocínio de lado e passam a pensar a partir do ódio provocado por outros. Ainda dentro dessa imagem de Maria, Rainha da Paz, a partir do reinado de Deus, gostaria de lembrar primeiro a vontade do Papa Francisco, que foi de que exista uma porta jubilar, né, uma porta da esperança dentro dos presídios, para que todos os presidiários, que todas as presidiárias experimentem o perdão de Deus. Aqui tem algo muito próprio do Papa Francisco, que é a preocupação com os direitos humanos. A preocupação com os direitos humanos é a preocupação com todos os direitos humanos. E aqui elencar um grupo, no caso, o grupo dos presidiários, das presidiárias, é elencar é trazer para a nossa discussão um elemento que nos ajude a pensar a diferença entre justiça e vingança. A justiça, ela está para além de simplesmente um cumprimento de uma norma, de fazer isso ou aquilo para pagar por aquilo. A justiça entendida como algo que brota do coração de nosso Deus é restituir e sanar toda uma sociedade investida de violência. Então, nós aqui, enquanto cristãos, cristãs, nós não estamos discutindo apenas sistema judiciário, apenas sistema prisional. Nós estamos dizendo que a justiça divina,
É uma expressão da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus quer alcançar todas as pessoas num processo de cura social, de cura dos ódios, de cura de feridas ancestrais que possam e existem nos corações das sociedades. Por isso que colocar uma porta santa dentro de um presídio é uma maneira de unir fé e direitos humanos, porque essas duas coisas não se separam. Dizer de direitos humanos é dizer de nosso Senhor Jesus Cristo no modo como ele tratou todas as pessoas, que foi um modo respeitoso, um modo que o Senhor Jesus restituiu a dignidade de todas as pessoas que se encontraram com ele. Ele foi o Senhor, ele é o Senhor da dignidade humana. Foi porque no momento, nos textos bíblicos, nós encontramos essa atitude do Senhor. E ele permanece como Senhor da dignidade de todo ser humano a partir do sinal sacramental do batismo, a partir do sinal sacramental do amor de Deus para com o mundo, que é a igreja. Por isso que é impossível pensar uma igreja que não seja comprometida com os direitos humanos, pensar uma igreja que não seja comprometida com a questão ecológica, pensar uma igreja que não sinta compaixão pelas pessoas que sofrem. Isso não seria uma igreja, seria um clube privado de pessoas. Nós somos um sinal sacramental do amor de Deus, porque nós somos igreja. E a igreja guarda isso com a mãe do Senhor, Rainha da Paz, numa atitude de oração. Ainda, lembrar a saudação de Francisco, né? Francisco saudava dizendo: o Senhor vos dê a paz. A família franciscana usa a expressão de paz e bem. O que significa dizer paz e bem? O Senhor vos dê a paz. Significa apenas a lembrança da tradição franciscana ou, de fato, significa uma resposta à iniciativa divina? A iniciativa divina pede que sejamos construtores de paz, promotores da paz. Por isso, o Espírito vem em nossa fraqueza, nos ajudando a construir posturas de promotores de paz. A iniciativa é divina, mas espera uma resposta de cada um de nós, como homens e mulheres envolvidos na paz. Então, que a Virgem Maria, Rainha da Paz, nos coloque nesse movimento de oração, nos coloque numa situação de solidariedade, em respeito, em promoção dos direitos humanos, e que todos nós, franciscanos, franciscanas, possamos dizer paz e bem, mas nos entendendo como promotores de paz, e a paz está ligada à justiça. Termino essa conversa nossa trazendo também um outro elemento que não ficou esquecido na bula sobre o ano jubilar, que é a indulgência da porciúncula, algo tão querido para todos nós, que faz parte da nossa espiritualidade. E lembro uma crônica da nossa ordem, quando ela nos diz que no ano 1216, depois de uma noite de oração, Francisco teve uma visão. Francisco tem a visão de Jesus e Maria, e o Senhor lhe pergunta, né, o favor que ele gostaria de receber. Dentro, ele estava na porciúncula, e Deus, o Senhor Jesus e Maria, perguntam para ele que favor gostaria de receber. E Francisco faz um pedido. Ele diz que gostaria que todos quantos arrependidos e devidamente confessados vierem visitar essa igrejinha, a porciúncula, possam receber a completa remissão dos pecados. E o Senhor concede a Francisco esse dom, essa graça do perdão dado na porciúncula. Por isso, perdão de Assis, ou, de uma maneira mais precisa, o perdão da porciúncula. E Francisco se enche de alegria, e ele vai até o Papa Honório III fazer a solicitação, pedir que aquilo que foi dito ao Senhor fosse confirmado pela Igreja, e ele leva a questão a Honório III, que lhe concede a indulgência da porciúncula. Francisco, muito alegre, sai, e alguém lhe pergunta: mas você que não quer um documento? Ele fala: não, basta o querer divino expresso na visão e a palavra do Papa para conceder essa graça, não é necessário nenhum documento. E, é claro, depois toda a ordem fez um processo de documentação, de descobrir de fato a antiguidade disso, e a figura de Frei Leão foi fundamental em descobrir a vontade de Deus e a permissão da Igreja desse perdão, dessa indulgência da porciúncula.
Mas é muito bonito que Francisco, arrebatado de alegria, tendo recebido a permissão do Papa de celebrar essa misericórdia de Deus, uma indulgência é sempre a celebração da misericórdia de Deus, e ele dizia dessa sua alegria, desse estado de euforia santa, quando ele falava: irmãos, quero levar-vos todos para o paraíso, levar a todas as pessoas para o paraíso pela porciúncula. Aqui existe uma ideia muito bonita, que o coração de Maria, ele também é expressão de misericórdia. A porciúncula, o que é a porciúncula se não o coração da Mãe de Deus? O que é a porciúncula se não é o coração de Maria, que é o coração da própria ordem dos frades menores, que é o coração de toda a ordem e espiritualidade franciscana? Isso porque Maria é a concretização dos princípios franciscanos, de pobreza, de simplicidade, de oração, o princípio, inclusive, da fraternidade. Ela é a mãe do Senhor, mas ela é uma irmã com todos nós, ela é a nossa verdadeira irmã na história que vivemos, na vida, no contexto da nossa história. Então, antes do primeiro ano jubilar da igreja, que foi em 1300, Assis já existia, com outros centros, é claro, existiam outros lugares, mas Assis se torna o núcleo de celebração da misericórdia de Deus a partir da indulgência da porciúncula, da indulgência de Assis, do perdão de Assis. Então, temos esse sinal e temos a alegria de celebrar a Mãe do Senhor, celebrar o coração da nossa ordem, que é o coração de Maria, como um sinal de paz, um sinal de reconciliação, um sinal de que ser franciscano, ser franciscana, é se comprometer com uma atitude, um modo de viver peregrino, peregrinos, peregrinas da esperança. E em tudo isso nós encontramos em Maria a testemunha privilegiada da esperança, aquela que não nos deixa perder em ideologias, aquela que não nos deixa perder o realismo da fé. Viver é olhar para frente, iluminados pelo Espírito Santo, e caminhar como igreja, caminhar como discípulo, discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso temos Maria. Maria como um sinal, como um farol de esperança, como a Stella Maris, aquela figura em que, diante das maiores dificuldades da nossa vida, nós temos um farol, nós temos uma direção, temos para onde olhar e sabermos que, sob esse direcionamento, sob a figura da Virgem Maria, podemos alcançar um lugar seguro, que é o próprio Senhor Jesus. Que nós possamos, irmãs, irmãos, todos nós que estamos unidos pelo canal da Escola Franciscana de Teologia, termos um compromisso de paz, um compromisso de esperança. Nós somos abençoados de termos alguém que encabeçou uma era da igreja trazendo o nome de Francisco. E todos nós que somos iluminados pela esperança, pela espiritualidade franciscana, jamais podemos esquecer esse legado e somos, neste mundo, na comunhão da Igreja Católica, testemunhas também de que Deus nos deu um dom que é o Papa Francisco. E ele, como um sinal de esperança para todos nós, junto com Maria, junto com Jesus, é claro, nos ajude a viver a nossa fé, a viver a dimensão da fidelidade. Obrigado a todos por estarem aqui unidos, neste canal, e que nenhum de nós perca a esperança. Ainda repito uma palavra do Papa, que ninguém nos roube a esperança. Um grande abraço a todos, a todas, paz e bem.